mesmo, esse mesmo espírito de oração, baixa sua fronte e derrame-se diante do Senhor, porque Ele é Deus e as suas misericórdias são eternas. Diga a Ele agora o quanto Ele é bom, o quanto Ele é misericordioso. Pai querido, rendemos-te graças, Pai, por todos os benefícios que o Senhor nos deu. Não somos merecedores, Senhor, disso, mas o Senhor nos fez merecedores pela morte de cruz. E o teu povo está aqui diante do Senhor, dizendo que nós te adoramos, Senhor Deus, pelo que o Senhor é, pela sua essência, pela tua santidade, pelo teu amor para conosco. Nós te adoramos, Senhor Deus, em espírito e em verdade. Nós derramamos a nossa alma diante do Senhor. Nós derramamos o nosso coração diante do teu trono. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração. No nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa me usar. Que possa eu estar atrás da tua cruz, Senhor. E que o Senhor venha falar de encontro às necessidades do teu povo. Para que eles saiam daqui vivificados, Senhor Deus, restaurados, transbordantes de azeite, transbordantes da água viva que é o Senhor. Não permita que ninguém saia daqui desta noite, Senhor, sem ter sido tocado pelo Teu Espírito. Que a nossa transformação seja diária, Senhor, seja a todo instante pelo poder que há somente em Ti. No nome de Jesus eu te peço, Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor faz. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amados, por estarmos essa noite aqui reunidos como igreja. Estarmos aqui hoje para engrandecê-lo e para dizer o quanto Ele é bom para as nossas vidas. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês no Salmo 118. Inicialmente vamos ler aqui o verso 8 e o 9. Salmo 118, do 8 ao 9. Não feche a sua Bíblia, deixe ela aberta, que nós iremos utilizá-la em alguns versículos. Diz assim: melhor é buscar o refúgio no Senhor do que confiar no homem, do que confiar em príncipes. São irmãos. É interessante que quando eu comecei a ler, domingo passado eu tive que viajar à noite e eu ia para um momento meio difícil do meu trabalho e eu precisava de Deus eu precisava do Senhor algum combustível para começar a segunda-feira. Eu precisava do Senhor alguma coisa que me desse ânimo para começar uma semana que já começaria difícil. E geralmente fica uma Bíblia na minha mala, né, e outra Bíblia normal em casa. Eu nunca saio sem uma Bíblia dentro da minha mala. Me lembro quando a minha mãe fazia isso, logo quando eu era adolescente, ficava muito aborrecido, né? Mas a gente aprende. E a palavra de Deus, ela tem que estar conosco a todo momento. Se não fisicamente, mas no coração. Porque o salmista diz que é assim
que nós aprendemos a caminhar com o Senhor e a não pecar contra o Senhor. E Deus me deu essa palavra, irmãos, aqui no verso 118. É um salmo de ação de graças. Ele comemora aqui nesse momento uma grande vitória em meio à batalha. O rei tinha vindo de uma situação difícil, sangrenta, e aí agora ele estava indo, caminhando para louvar ao Senhor, porque Deus tinha dado a vitória nesta batalha. E quando nós olhamos o Salmo 113 ao 118, segundo a tradição litúrgica judaica, esses salmos são salmos chamados de os salmos do louvor. E aí quando você começa a olhar, quando você começa a estudar, quando você começa a manusear a palavra de Deus, você começa a ver coisas interessantes, coisas que começam a chamar a tua atenção. E aí, olhando um pouco dos capítulos 13 ao 117, você começa a perceber ali a palavra aleluia sendo muito presente na vida daquele povo. De repente, quando você passa para o verso 118, você começa a ver o salmista rendendo graças ao Senhor. E aí é legal que no verso 1 ele diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. No verso 2 ele começa: diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. E no verso 3 ele começa novamente dizendo: a misericórdia de Deus dura para sempre. No verso 4 ele diz: digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. No meio do capítulo ele começa novamente: pois é, mas a misericórdia do Senhor é inesgotável, porque ela dura para sempre. Parece que ele traz para si essa verdade que para ele é uma verdade pura e simples. O que isso tem a ver conosco, irmãos? Algo que foi escrito há muito tempo atrás, mas parece que as cenas são as mesmas. Talvez a gente não esteja passando por uma guerra literalmente, mas nós vivemos os nossos problemas, as nossas dificuldades diariamente. E nós temos muito que aprender neste salmo hoje. Nós temos muito que aprender para as nossas vidas, para que a gente possa começar o nosso dia agradecendo a Deus pelo benefício da vida, primeiramente. Que independente do que a gente tenha que resolver ou não, se é bom ou não, o Senhor é bom e as suas misericórdias são eternas. Aleluia. E vamos aprender um pouquinho com esse salmo. Vamos ver alguns versículos para que nós também possamos entender que Deus é bom, que a sua misericórdia é eterna. Quando eu comecei a minha segunda-feira, irmãos, a Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Deus, Ele já tinha mudado o meu ânimo, Deus já tinha mudado o meu humor, Deus já tinha feito com que eu estivesse pronto para aquele momento. O momento não mudou, eu tive que fazer o que tinha que fazer, mas Deus estava comigo. E aí o dia foi mais tranquilo, mais leve, e o caminhar foi um caminhar confiante, sabendo que a vitória era certa. Aqui no verso 1, quando a gente começa a olhar, a ver o capítulo 118, que Israel e o povo de Deus, eles agradeciam a Deus.
e porque a sua misericórdia dura para sempre. A fórmula real de agradecimento foi usado pela primeira vez por Davi, quando a arca foi estabelecida em Sião. Abra sua Bíblia em Crônicas, capítulo 16, versos 7 a 13. 1 Crônicas 16, do 7 ao 13. Todos acharam? Digo amém. E diz assim: foi naquele dia, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e os seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Dei graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito, cantem para ele, louvem-no, cantem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração o coração dos que buscam o Senhor, olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face, lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios, das suas ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, seu servo, o filho de Jacó, seus escolhidos. Davi tinha entendido que o segredo é agradecer ao Senhor, irmãos. O salmista entendeu, o povo de Deus, ele tem que entender que o segredo é agradecimento. Lembro que fiz alguns cursos, né? E a palavra de gratidão é muito forte. Alguns cursos de coaches, né? Que eles começam e essa palavra é muito forte. A primeira coisa que nós somos orientados a fazer é: comecem agradecendo. As pessoas que não são reveladas, às vezes, por Deus, elas já entenderam que gratidão é tudo para começar um bom dia. E nós que somos esclarecidos, nós que somos informados, nós que somos revelados pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas, temos que começar também desta forma, engrandecendo o nome do Senhor pelos seus muitos feitos, independente do que Ele faz, ou se deixa de fazer, ou se dá aquela bênção tão esperada para as nossas vidas, nós devemos adorá-lo pelo que Ele é, porque Ele está acima de todas as coisas. Deus, Ele conhece o que é bom para mim e para você. Então a primeira coisa aqui que nós podemos aprender com esse povo aqui é render graças ao Senhor. E é engraçado que engraçado não, né, gente? Mas esse texto ele começa falando de render graças ao Senhor. No seu meio, ele novamente, ele clama, ele informa ao povo, clame ao Senhor. E ele termina com a mesma orientação: clame ao Senhor, porque render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Salmos 115, do verso 9 ao 13, diz assim também: confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdote, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas
e abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem ao Senhor, do menor ao maior. Abençoará os que temem ao Senhor, do menor ao maior. Quando olhamos mais abaixo, vemos do verso 2 ao verso 4, nós percebemos aqui, mais uma vez, Israel sendo chamado para louvar o Senhor. Do verso 2 diz assim: diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Verso 4, diga, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Israel, a congregação foi primeiramente chamada para render graças ao Senhor, falando do seu amor constantemente, e como o seu amor dura para sempre. Tem sido essa a nossa atitude diante das dificuldades da vida? Tem sido essa o nosso testemunho diante das pessoas que nos olham às vezes e querem escutar de nós uma palavra de conforto, uma palavra de força, uma palavra de vitória? As pessoas nos observam. Nós somos observados no nosso caminhar todo momento, toda hora. Nós precisamos, irmãos, aprender a louvar ao Senhor. Me lembro uma vez que estava no banco, minha chefe me ligou e disse: foi assim, assim, assado. Foi assim, assim, assado. E aí, como é que você vai resolver? Não, ainda não tenho solução. Mas Deus não trabalha por você. Eu digo, mas eu confio nele para resolver o meu problema. E as pessoas sempre estão nos instigando. As pessoas sempre estão querendo a prova dessa nossa fé, desse Deus que nós acreditamos. E o povo de Deus aqui creu. E o povo de Deus aqui anunciou. E toda vez, irmãos, que nós estamos passando por problemas, a Bíblia diz que a gente tem que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Mas essas pessoas só serão agraciadas aqui, aquelas que temem ao Senhor. Essas pessoas só estarão cheias do azeite do Espírito, só estarão cheias e transbordantes de Deus se andarem com o Senhor, porque elas entenderão isso. O mundo não consegue entender a nossa fé, as pessoas não conseguem entender a nossa alegria, às vezes a nossa alegria diante das tribulações, né? Uma vez uma pessoa olhou para mim e disse: cara, você ri toda hora. Eu disse: vai adiantar chorar? Mas o problema aqui eu preciso resolver. Eu digo: trabalhar para resolver é uma coisa, né? E morrer pelo problema é outra. Nós precisamos entender que isso faz parte do nosso caminhar com Deus. Abençoe o Senhor do menor. Às vezes não é só a resposta da oração, porque quantos nãos eu já não levei de Deus? Quantas coisas às vezes eu pedi e não recebi? Não há um problema que eu e Deus não esteja conosco. Dando glória a Deus.
coisa que a gente nunca vai deixar de ter. Quem garante que ao sair daqui não terá problema? Irmãos, é eles que o temem. O Senhor sempre estará com aqueles que andam. Isso a Bíblia. Quando você, no verso 5 ao verso, ver que enquanto o rei orava a Deus, veja a tribulação. O Senhor me ouviu. Em meio à tribulação, o Senhor me ajuda. Aqui temos atos específicos do amor constante de Deus, a Yahvé, a Deus. E no final do verso ele diz: Deus tem respondido às nossas orações. Deus tem estado no meio do seu povo para nos dar sempre um conforto, para nos dar sempre o sabor. No verso 6 e 7, o Senhor está comigo, nos ajudam. Não temerei, que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprir o meu desejo nos que me odeiam. Deus estava do lado do rei, participando de sua batalha, e assumiria o controle como grande general do exército de Deus. E assim a vitória estava garantida. O temor dos homens, que podia matar e destruir, foi assim afastado da vida daqueles cidadãos. Porque quando eles louvavam o Senhor enchia a sua vida, enchia o seu coração, e o temor não fazia mais parte da vida deles. Assim tem que ser as nossas vidas, irmãos. Mediante ao problema, eu aprendi uma coisa: louve ao Senhor. Geralmente, quando eu me mudei para cá, já não tenho mais um local de trabalho, geralmente trabalho em casa ou nas revendas. Mas antigamente, quando tinha um local de trabalho, o negócio estava crítico, eu dizia só um minutinho, eu ia no banheiro, trancava a portinha do banheiro lá, e lá me derramava nos braços do Senhor. Senhor, eu sou pequeno, eu sou fraco, olhando humanamente eu não vou conseguir, mas o Senhor que me colocou aqui, se o Senhor não quiser mais, o Senhor vai fechar essa porta, acabou, vamos dar glória a Deus, vamos continuar a vida, mas só uma coisa eu vou pedir: eu não vou pedir que o Senhor tire todos os problemas da minha vida, eu só preciso que o Senhor esteja comigo, me orientando para fazer o que eu preciso fazer. Não sei, irmãos, qual é o problema que o irmão tem passado. Eu não sei o que o irmão tem vivido. Eu não sei das dificuldades, das guerras, das lutas internas, dos assombros que passam na mente. Um dia desse fui visitar uma senhora. Ela olhou para mim e disse: eu não sei o que vai ser do amanhã. Eu olhei de volta e digo: mas o amanhã não pertence à senhora, pertence a Deus. Viva o hoje. A Bíblia diz: viva o hoje e deixe a cada dia o seu próprio mal. Sofremos, irmãos, por às vezes desacreditar, por às vezes desconfiar, por às vezes não lembrar do Deus que servimos.
Por isso que precisamos trazer sempre à memória aquilo que nos traz esperança. Me lembro que eu tinha um professor no seminário que sempre estava com dor nas costas. E uma vez perguntando, né, e aí, professor, como é que é esse negócio? Não se cuida, não se trata? Não, já tratei, mas aqui o problema é crônico. Agora eu só peço forças ao Senhor para que Ele me ajude a caminhar, para que Ele me ajude a caminhar. Se Ele quiser me curar, vai me curar, mas se Ele não quiser me curar, eu só quero que Ele me capacite ainda para que eu possa pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Um exemplo muito forte na minha vida, porque o que nos importa é fazer a vontade do Pai, o que nos importa é estarmos na presença de Deus. Isso sim é importante para nós, isso sim faz toda a diferença no meu coração, no seu coração, estarmos diante do Senhor, porque a Bíblia nos garante que aqueles que temem ao Senhor, Deus estará com ele e abençoará a sua vida. O Senhor nunca abandona o seu povo. Lá em Salmo 91, verso 7 diz: caíam 1000 ao meu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Pode cair 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor está comigo. O Senhor está à frente no comando da situação. Coisa linda e maravilhosa, irmãos. Que promessa maravilhosa é essa que hoje podemos degustar, que podemos olhar, que podemos conhecer. E como nós lemos nos versos 8 e 9, é melhor buscar o refúgio no Senhor. Quando o rei e seus exércitos estavam lutando desesperadamente pela sobrevivência em campo de batalha, levantaram as vozes, apelando para o Senhor, visto que perceberam que não podiam contar com ajuda humana, e tendo obtido vitória, tornaram-se a testemunhar de que é melhor confiar no Senhor do que depositar confianças em homens e em príncipes. É interessante que quando você mergulha mais no texto, você começa a olhar e a perceber que muitas vezes o exército de Israel estava em grande desvantagem numérica. E como é maravilhoso quando nós lemos aqui que quando eles olhavam para o Senhor e clamavam pelo Senhor, a vitória era certa. Quando eles deixavam o seu pecado de lado, eles se convertiam diante do caminho do Senhor. O Senhor restaurava a sorte daqueles homens. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, a gente só vê uma coisa: Deus pedindo ao povo que fosse fiel à sua vida, que obedecessem no seu caminhar, que obedecessem no seu falar. Não é diferente hoje, amados. A única coisa que o Evangelho nos pede é que sejamos obedientes para sermos chamados amigos de Cristo, para que possamos ser chamados filhos de Deus. A única coisa que Jesus diz é que nós devemos andar com Ele, que nós devemos caminhar com Ele. A era da graça, a era do amor perfeito, a era do amor em que nos atingiu. Jesus tem chamado a todos nós. Precisamos andar, precisamos caminhar em retidão. Quando eu olho aqui no verso, nós começamos a perceber que se levantaram contra o povo.
em nome do Senhor as destruir. Cercaram-me, mas em nome... E ele vai mais a fundo, no verso 12, como abelhas me cercaram, porém, como fogo em espinhos, foram queimadas em nome do Senhor. O rei estava cercado por todos os lados por uma confederação de potências hostis. Isso reduzia a chance de obter a vitória com suas próprias forças, mas confiando no terminar os seus inimigos. Ele reitera a forma muito mais dramática e desesperada no verso 11, no verso 12, da batalha. Os inimigos tinham cercado o rei, mas acreditavam no nome santo do Senhor, que é possuidor do nome que realiza milagres. O mero pronunciar deste nome era tido como dotado de poderes. Quando eu olho no Salmo 30, verso 4, diz assim: cantem louvores ao Senhor, vocês, ó fiéis, louvem o seu santo nome. Salmo 33, 21 diz assim: por isso Deus o exaltou, a mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Filipenses capítulo 2, verso 9. Por isso, Deus o exaltou, a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todos os joelhos, nos céus e na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus, irmãos, está a nossa vitória. Quando nós nos encontramos abatidos, quando nós nos encontramos em pleno sofrimento da batalha, possamos entender que quando o povo olhava para Jeová, quando o povo olhava para o Senhor, eles clamavam e entendiam que o nome do Senhor era o suficiente para que eles pudessem alcançar a vitória. Jesus, o nome acima de todos os nomes, esse nome que traz poder para as nossas vidas. É através desse nome que nós somos salvos, é através desse nome que um dia iremos para a terra prometida. A Bíblia diz que só o Senhor Jesus pode interceder por nós ao Pai. O próprio Senhor Jesus disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém jamais verá o Pai, se não for através de mim. Quando as dificuldades, quando o temor, o terror quiserem invadir a sua alma, clame ao Senhor, clame a esse nome que é acima de todos os nomes. Mais à frente, quando eu olho em Isaías capítulo 2, verso 12, verso 2, diz assim: Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Este é o hino que Isaías cantou. Esse é o hino também que foi extraído da canção de Moisés, o primeiro dos cânticos de agradecimento que está lá em Êxodo, capítulo 15, verso 2, que diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, a minha força, o Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus e eu o louvarei, é o Deus do meu Pai e eu o exaltarei. Ele é a minha força. O Senhor era a força dos israelitas. Quem é a sua força? Quem é a sua força? Salmos 22, verso 19 diz assim: tu, porém, Senhor, não fiques distante, ó minha alma,
vem logo ao meu socorro. A providência divina mantinha-os cantando, e era o tema principal dos hinos, era a fonte da alegria, porquanto aqueles gritos eram gritos de triunfo e de alegria. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha, e tenha certeza que a vitória vem para os justos. Verso 15: nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, e a destra do Senhor faz proezas. Ouvi jubilosos cantos de vitórias na tenda dos justos. A alegria era a principal característica da festa dos tabernáculos, pelo que as palavras dessa passagem, a começar deste verso, todas são expressadas ali. Era motivo de alegria, irmãos. Quando eu 2 Coríntios capítulo 10, todo em conhecimento santo e no amor de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra ou por desonra, por difamação ou por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa era a visão dos apóstolos para as suas vidas. Essa é a nossa visão, irmãos. A da gratidão, do buscar a Deus. Esse povo tinha entendido a mensagem a qual foi dada. Eles tinham a certeza que Deus estaria com eles, seja lá onde quer que eles estivessem. A única coisa que era fiéis, que eles temessem. No verso, para terminar, diz assim: rendei graças ao Senhor, porque me acudiste e fosse águia dos salmos e também no meio e na salvação. Neste contexto, o rei e seus por tê-los livrados da mão do inimigo. Ele é a minha torre segura e jamais serei abalado. Salmos 62, 2. Este é o dia que o Senhor fez para nós hoje. Esse é o dia que o Senhor. A Bíblia diz: aqueles que têm ouvidos, ouçam que Deus está falando. A Bíblia diz que quando Jesus ele fala, as suas ovelhas reconhecem a sua voz e caminham com ele. Possamos entender que o melhor é agradecer. E
possamos entender, serão abençoados. Que a nossa vida seja para a glória de Deus. Que o nosso caminhar seja para a glória de Deus. No nome de Jesus. Queria que você baixasse seus olhos, fechasse seus olhos e baixasse a sua fronte. A promessa é para aqueles que temem ao Senhor. Eu queria fazer um convite especial hoje. Você que hoje ouviu esta pregação e ouviu as canções cantadas, e Deus tocou no teu coração, e você quer ter também essa intimidade com o Senhor, de poder louvá-lo em qualquer momento. Você que quer ter essa intimidade com Deus, esse é o momento, amados. Esse convite é para você, que hoje quer aceitar Jesus como seu Salvador. E assim como o povo, como Israel no passado, como a nós hoje, possamos ter essa certeza que o Senhor caminhará, o Senhor caminha e caminhará sempre conosco. Você que quer ser chamado amigo de Deus, filho de Deus, farei outro chamado para aqueles que, de alguma forma, em algum momento, deixou os caminhos do Senhor, mas hoje quer restaurar essa aliança com Deus. O Senhor te chama. Oremos. Pai querido, te louvo, Senhor, porque entendemos que é melhor louvar, agradecer ao Senhor, esperar no Senhor, confiar no Senhor. Muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos fez amigos de Deus. Obrigado porque o meu nome está escrito no livro da vida, isso ninguém pode apagar, Senhor. Nada, 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 nada me afasta do teu amor, Pai. Eu te louvo por isso, porque não é por merecimento, Senhor Deus, mas é por misericórdia. Obrigado pela vida dos meus irmãos e amigos hoje que estão aqui, louvando e bendizendo o teu nome. Se há alguém aqui entre nós, Senhor Deus, que por algum motivo não quis levantar a sua mão, mas dentro do seu coração agora, Senhor, está clamando as tuas misericórdias e pedindo que o Senhor venha morar com ele, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa dar a maior bênção que qualquer homem possa receber, que é o seu nome está escrito no livro da vida, é a certeza de um dia morarmos no céu com o Senhor. Isso ninguém pode trazer, ninguém pode dar, Senhor, somente o Senhor pode nos dar. Muito obrigado, Pai. Possamos entender hoje, através da Tua Palavra, que qualquer reação diante da dificuldade do problema será sempre a de prostrarmos os nossos joelhos e pedirmos o socorro do Senhor, tendo a certeza na intervenção das Tuas mãos. Muito obrigado. Fica conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus.